esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabais de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa, encontrou sua filha cheia, deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje, o evangelho narrado por São Marcos, é um evangelho que vem trazer para nós uma mensagem de humildade, para que a gente possa aprender a ser humilde. Por quê? Só para a gente se situar dentro do que está acontecendo aqui nesse fato narrado por São Marcos, Jesus foi para uma cidade pagã, uma cidade que não fazia parte do povo de Jerusalém. Então, nessa cidade, Jesus decide esconder-se por um instante. E muitas vezes na nossa vida é assim. Jesus se esconde. E quando ele se esconde, a gente às vezes fica completamente desnorteado, fica perdido, fica desorientado, fica fatigado, cansado, abatido, sofrido. Mas Jesus não consegue ficar escondido por muito tempo, porque todas as pessoas que já ouviram algum dia falar de Jesus sabem quem Ele é, sabem da sua capacidade de entregar-se pelo miserável, sabem de como o seu coração é misericordioso. E essa mulher, mesmo sendo estrangeira, pagã, e é por isso que Jesus vai dizer que primeiro o pão deve ser dado aos filhos e não aos cachorrinhos, porque os judeus chamavam os pagãos de cachorrinho. Era uma forma pejorativa de dizer que aquele povo não pertencia à linhagem do povo escolhido por Deus. Então, quando Jesus diz para aquela mulher que não pode, não deve, necessário é que os filhos estejam primeiro saciados para que depois possa alimentar os cachorrinhos, Jesus estava dizendo assim: eu vim primeiro para o meu povo, para o povo de Israel, para o povo eleito por meu Pai, ou seja, Jerusalém. E quando Jesus diz isso, essa mulher que ouvindo falar de Jesus, o evangelho é muito claro, a mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus, um pouquinho antes. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Então essa mulher que ouviu falar de Jesus sabia que Jesus era a fonte da misericórdia. Com certeza ela ouviu alguém dizer: olha, você lembra daquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue?
ela tocou naquele tal Jesus de Nazaré e foi curada. Talvez ela ouviu falar dizendo assim: olha, você lembra daquele leproso chamado Lázaro? Ele morreu, a gente viu e testemunhamos que ele passou 3 dias preso, no túmulo, sepultado. E no 4º dia, aquele tal Jesus de Nazaré chegou ali e disse para aquela multidão: tirai a pedra. E gritou para aquele morto: Lázaro, vem para fora. E quando Jesus diz isso, as pessoas ficam assim, estarrecidas daquele grandioso milagre de Jesus ter trazido de volta à vida aquele homem que já estava morto. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus que a gente viu nesses dias, na liturgia da palavra, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Essa palavra de Deus que ordenava que as coisas passassem a existir do nada, é Jesus, é o Verbo eterno de Deus. E é esta palavra, é este homem, é este Deus que aquela mulher ouviu falar dele. E com certeza ela deve ter escutado alguém dizer: olha, lembra daquela grande multidão que estava com fome e que seguia exatamente um tal de Jesus de Nazaré? Eu fiquei sabendo que com 3 pães e 2 peixes ele alimentou 5.000 homens. Então a mulher que ouviu falar de Jesus, que não tinha mais esperança, que estava abatida, que estava cabisbaixa, ela lembrou que existia alguém que ela poderia depositar novamente a sua esperança. E esse alguém se chama Jesus. Jesus de Nazaré, o meu Deus, o teu Deus, o meu Senhor, o teu Senhor. E é esse Jesus, meus irmãos, que ouve e que chega aos pés dele, essa mulher que vai dizer: Senhor, veja, ela se lança aos pés de Jesus. Quando nós estamos sem opção, quando nós estamos abatidos, cansados, prostrados pelo sofrimento, a única opção que nós temos é nos lançar aos pés de Jesus. E eu garanto a você, essa é a melhor de todas as opções. Quando a gente se lança aos pés de Jesus, Jesus tem resposta para nos dar. Jesus responde a nossa oração. Jesus responde o nosso clamor. E ela disse: Senhor, a minha filha está atormentada por um espírito maligno. Por que aquela mulher procurou Jesus? Porque ela já tinha feito de tudo e não conseguia solução. Ela já tinha buscado de diversas formas salvar, libertar a sua filha daquele sofrimento e não conseguiu. E por não conseguir, lembrou-se: existe alguém que eu ouvi falar que uma legião de 2.000 demônios que estava num homem, ao ouvir a voz dele dizendo: sai dele, se lançou em uma manada de porcos, e aqueles porcos se precipitaram no mar. Com certeza essa mulher lembrou: ele pode, ele sim tem poder para salvar a minha vida, a minha filha. E ela se coloca aos pés dele. E Jesus dá uma resposta aparentemente dura, aparentemente como de alguém que não está nem aí com o sofrimento daquela mulher. Mas Jesus muitas vezes silencia ou fala de maneira dura conosco, que é para nos colocar à prova, que é para saber se nós estamos verdadeiramente confiando nele. E Jesus disse assim: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E por que eu comecei dizendo que esse evangelho era o evangelho da humildade? Porque veja o que essa mulher diz. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, ela se coloca como uma cachorrinha diante de Jesus, se humilha. Ela diz: mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus, olhando a resposta daquela mulher, vai dizer: por causa do que acabas de dizer, veja, Jesus disse assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio.
O coração dessa mulher estava cheio de esperança. O coração dessa mulher estava cheio, mas cheio de desejo de libertação para a sua filha. E o coração dessa mulher transbordava fé. E foi por isso que Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. E é com essa fé, meu irmão, é com essa fé, minha irmã, que Jesus vem nos ensinar, ao exemplo dessa mulher, a dizermos para Ele: Senhor, eu não posso nada, eu não sei nada, eu não tenho nada, tudo é teu, tudo te pertence, é o Senhor que pode, é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, e tudo, absolutamente tudo, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, tudo o que o Senhor fizer será o melhor para a minha vida. Alguém foi embora da sua família? Louve a Deus. É duro, mas Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Alguém na sua família está doente? Louve a Deus. Mesmo que você não consiga louvar com os lábios, mesmo que você não consiga louvar com a voz, mas louve com as suas lágrimas, porque Deus ouve a nossa oração. E lembre-se, o livro do Apocalipse vai dizer que um dia, meu irmão, com a mesma fé e a mesma esperança que essa mulher depositou em Jesus, nós devemos viver com ela, porque um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Ele diz que lá não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, será tudo em todos, e nós estaremos para sempre com Ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então, com essa esperança, com a fé dessa mulher, que nós possamos crer verdadeiramente, com toda esperança, que todos os demônios, absolutamente todos os demônios que atormentam a nossa vida, que atormentam os nossos familiares, em nome de Jesus, eles são retirados, eles são afastados, eles são repelidos, porque aonde a luz chega, as trevas não podem ficar. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas jamais, mas tem a luz da vida. Por isso, louvemos a Deus que nos deu a graça da fé, da esperança e do amor, para com essas três virtudes teologais traçar o caminho de quem luta, de quem batalha, de quem guerreia, de quem chora, de quem cai, mas também de quem se levanta para um dia estar de pé definitivamente com o Senhor. E esse dia, eu creio, ele chegará, porque Jesus não é homem, Jesus não é filho de homem para mentir ou voltar atrás da sua palavra, diz o profeta Isaías. E o que ele falou se cumprirá, porque ele é a palavra eterna de Deus, que tudo criou, que tudo fez do nada, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amém e amém. Conheço um coração tão manso, humilde